Essa é a Tribo Mineira com o programa Pessoas que Dão o que Pensar, que é uma iniciativa do grupo de psicanalistas e psicanalistas em formação, ligados à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, da IPA, e que querem conhecer e divulgar aquelas pessoas que são muito importantes na nossa vida, porque ajudam aqui em Belo Horizonte a gente a abrir os nossos horizontes. Hoje temos aqui a presença honrosa do meu colega Paulo Roberto Secarelli, que é psicólogo, psicanalista, tem uma longa trajetória na psicanálise internacional, com livros publicados, com programas interessantíssimos, cursos, né? E que foi meu colega na Universidade Católica de Minas Gerais durante muitos anos, onde estivemos juntos na luta. Paulo, um grande prazer ter você aqui. Queria que você se apresentasse para a nossa galera. O prazer é meu, Eliane. Eu agradeço muito o seu convite, fiquei muito lisonjeado. Espero que seja uma pessoa que dê o que pensar, né? Vamos ver. E é um prazer estar aqui. Eu acho que essa sua iniciativa é muito interessante, porque nós estamos precisando realmente de valorizar o que a gente tem aqui e colocar os mineiros para serem conhecidos, né? Para não ficar algo mais centrado aqui na gente. E falar da minha trajetória. Não sei se me apresentar, eu acho que a melhor maneira de eu me apresentar é falando, né? Que aí eu vou apontando e falando de como eu participei, de como eu cheguei aqui, de como eu cheguei, como eu te conheci, foi um grande prazer lá na PUC, né? Mas eu digo, né, que eu comecei a minha trajetória na psicanálise no meu primeiro curso que eu fiz, que foi em engenharia elétrica. Está no meu site, inclusive, esse meu trajeto, né? E ontem eu fiz uma live sobre tornar-se psicanalista, então acho que a gente fica curioso com a psicanálise, pois a gente se deixa interpelar e se interroga sobre a própria subjetividade, né? Por que que eu sou assim? O que que é isso que eu sinto? Então, essas perguntas que sempre me inquietaram, né? Eu estava fazendo engenharia elétrica no FMG, quando eu, por acaso, caiu nas minhas mãos e eu li o texto do Freud, e a pulsão e seus destinos, Trieb und Triebschicksale, como está aqui o nosso Trieb mineiro aqui, né? E eu, na época, então, conhecia de psicanálise porque Freud explica isso aí, qualquer um sabe, já ouviu falar várias vezes, né? Mesmo sem saber a fundo o que que é. E eu lendo esse texto, eu senti ali, né, falei, mas isso aqui é pura energia, é pura eletricidade, é pura física. E comecei a me interessar pela psicanálise. Comecei a fazer um curso de psicologia, depois, mais tarde, e juntamente com isso, eu comecei a minha análise pessoal, né? E sempre me interessou na psicanálise, eu acho que Freud é o principal que vai nos trazer esse percurso, né? As contribuições da física, da química e da teoria da evolução darwiniana em Freud, né? Eu acho até, Eliana pensa aí, a gente conhece o jeito que o outro pensa, né, Eliana? Você é, concordo com esse percurso freudiano, né? Eu acho uma pena que, na atualidade, a gente perdeu muito esse estudo, essa participação. Parece que o que Freud pensou, ele estava andando e caiu na cabeça dele, né? Não é bem assim. A participação, sobretudo, da herança filogenética, do darwinismo, ainda que o darwinismo hoje possa ser censurado e questionado, né? Mas está presente na teoria freudiana. E quando eu comecei a estudar nesse período em que eu estava fazendo psicologia, eu fui uma viagem como de passeio à França, fiquei muito impressionado o pouco que eu vi de psicologia e psicanálise lá, sem nenhuma ideia de fazer uma formação, né? Eu fiquei tão entusiasmado com o que a psicanálise trazia que eu decidi que eu queria voltar para a França, mas para estudar, para passar um tempo lá maior, não só passear, né? E aí, naquela época, era mais fácil, falando do século passado, é mais fácil do que hoje, a gente conseguiu uma bolsa pelo CNPq. Eu consegui uma bolsa de doutorado na Universidade de Paris 7, né? E fui eu, me mudei para Paris, onde a bolsa mesmo era de 4, 5 anos, acabou que eu fiquei 10 anos, né? Por eu ter
esse sobrenome, Secarelli, né, bem italiano, eu não tive problema nenhum, sendo cidadão italiano, de conseguir ficar na Europa. Mas uma das coisas marcantes na minha formação, Eliane, você sabe disso, nós já conversamos sobre isso, né? Foi o contato que eu tive com a grande psicanalista, a nossa musa que esteve aqui, até você saiu com ela aqui em Belo Horizonte, a Joyce McDougall, né? Eu tinha sido tradutor dela quando ela veio a Belo Horizonte a primeira vez. Bom, fui tradutor. Quando eu cheguei em Paris, eu avisei para ela que eu estava em Paris. Ela pediu que eu avisasse. Ela me chamou, ela e o marido. Um dia me chamaram para um jantar. Jantar. Eu falei, ó, na minha cabeça, eu falei, não, deve ser. Eu fui gentil com ela, saímos aqui, mostrando Ouro Preto, que tinha que ver, Tiradentes e tal. Aí veio que ela está me retribuindo, né? E qual não foi a minha surpresa? Os convidados desse jantar, os amigos da Joyce que estudaram com ela, era Laplanche, Pontalis, Pierre Langlet, André Green, Joel Dora, essa turma toda lá, e eu conheci o povo todo pelos livros, né? São os livros que a gente estudava aqui, Laplanche, esse pessoal todo. A Joyce, com aquela gentileza única dela, me apresentou o pessoal e falou: olha, um colega meu que está aqui e eu gostaria que vocês, né, recebessem nos seminários de vocês, e com isso, claro, os seminários eram abertos, mas com esse aval, vamos dizer assim, da Joyce, a recepção foi bem diferente, né? Então, eu comecei, além de frequentar a Universidade de Paris 7, na qual eu fiz o meu doutorado sobre as transexualidades, na época não tinha esse nome, né? Esse é o nome do meu livro, Transexualidades. A minha tese mesmo foi sobre a construção dos sentimentos de identidade sexual. E eu tive como a clínica as transexualidades, que até hoje é problemática, mas na época então era uma coisa tratada como psicóticos, delirantes, né? Então eu comecei a trabalhar isso. E, paralelamente, sempre muito incentivado pela Joyce para ter essa abertura, que não existe a verdade, né? Que cada sociedade, cada grupamento vai defender a sua verdade, eu comecei a frequentar esses seminários dessas pessoas conhecidas, mas também o seminário de Lacan, da Colette Soler, do Miller, frequentei tudo e comecei a fazer a minha formação. Eu já tinha feito um pouco de análise em Belo Horizonte, mas foi muito pouco o meu trajeto pela psicanálise aqui. Foi mais mesmo em Paris, na Société de Psychanalyse Freudienne, da qual eu sou sócio até hoje, que é uma sociedade muito curiosa, né? Que ela foi fundada por três gerações, assim ela se dizia, né? O Otávio Manoni, que já estava idoso, a Maud Manoni e o Patrick Guiomard, que até hoje ele é o presidente da sociedade, né? Então, é uma sociedade bem interessante, ele é bem lacaniano, mas é uma sociedade onde você estuda todo mundo, uma sociedade múltipla, onde lá você tem curso de Melanie Klein, de Winnicott, de Bion, de Lacan, de Freud, claro, basicamente, da Pierre Langlet. E, junto com isso, também eu frequentei mais particularmente os seminários da Pierre Langlet. Durante 2 anos, eu até fiz uma live, tem um grupo no Sul, me chamaram para fazer parte, em Porto Alegre, com todo o horror que está acontecendo lá, com essas chuvas, né, tão, coisa horrorosa. É um grupo de Pierre Langlet. Eu tive a sorte de frequentar durante 2 anos o seminário dela, né, e eu me sentia muito acanhado, porque, primeiro, que eu tinha pouco tempo de França, né? E os meus colegas do seminário fechado Pierre Langlet, vamos dizer, os meus colegas assim, eram o pessoal de ponta, inclusive a minha orientadora, Sophie de Mijolat, ela é colega do seminário. E isso é uma coisa, né, que para francês, então, mas foi muito bom, eu aprendi demais. E também, graças a Joyce, eu tive contato quando eu comecei a fazer a minha pesquisa sobre as transexualidades. Eu consegui, ela incentivou muito, eu consegui ver como essa manifestação da sexualidade eram tratados em diferentes países. Então, eu tive com Limentano em Londres muitos anos, muitas vezes, muitos anos, algumas vezes. Tive em Nova York, na Freudian Society. Tive com a Stella Weldon, que é uma referência, acho que ela já é falecida, né, da sociedade lá de Londres, ligado à Tavistock Society,
que tem um livro muito interessante sobre a perversão feminina, fala-se pouco, né? E com isso eu frequentei esse pessoal todo, sempre fiz entrevistas, fui nesses locais que se trabalhava com transexuais e entrevistei os transexuais, entrevistei os médicos em Londres, Nova York, Amsterdã, para ver exatamente como essas diferenças vão acontecendo, né? Acabou que o meu trajeto na França eu terminei, mas por essa cidadania eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei inicialmente num centro que acolhia, aqui no Brasil, não teria lugar para isso, né? Os menores que fogem de casa, aqui na rua, menor de idade na rua, a coisa mais comum, ia ser difícil um centro para isso, né? Mas lá os que fugiam eram acolhidos, encontrados pela polícia, ia para esse centro e a gente trabalhava ali. Era um enfoque muito mais existencialista. Depois, aí sim, eu consegui, por indicação de uma colega, onde eu trabalhei durante 3 anos, Centre Pierre Nicole, que era um centro de acolhimento de viciados em morfina. E era uma coisa de peso. Então, eu trabalhei 3 anos lá e senti um enfoque psicanalítica, psiquiátrica, Madame Vivorcar, não esqueço o nome dela, que controlava lá, e a gente tinha um trabalho de 24 horas ali, tinha um plantão, atendia no meio da noite. Essa relação, eu aprendi muito, inclusive tem um texto sobre isso, a questão do sujeito adicto, né? Não é só o objeto da droga, mas como que aquilo, essa dinâmica psíquica. E, fora isso, eu tive também, comecei um consultório particular na França, embora eu sabia que eu estava. Aliás, não sabia se eu ia voltar ou não voltar, né, da França, mas comecei a atender lá, consegui a trabalhar com uma pessoa que trabalhava naquela clínica, você conhece a Laborde, famosa, né? Ela tinha um consultório em, um consultório em Paris, que ela nos usava muito. Então, eu cheguei a frequentar a Laborde, estive lá, naquele hospital dia fantástico. Hoje isso não existe mais, né? E tive oportunidade também, nunca trabalhei, mas frequentei nessa mesma época aquele hospital famoso, aquele centro de acolhimento de drogados na França, pelo Olivenstein, né? O Marmottan. Também tive lá um tempo. Então, eu tive a oportunidade de visitar essas várias verdades, né? O Seminário do Miller, da Colette Solé, dos lacanianos, do não lacaniano. Você saía de um lacaniano hoje convencido daquela verdade ali, no dia seguinte pegava o Laplanche ou o André Gide, que tinha outra verdade, né? Então, que eu acho que a minha formação em física me ajuda muito a entender que não existe essa verdade, né? Então, eu fiquei esse tempo todo na França, voltei para o Brasil e voltei para São Paulo. Não quis voltar para Belo Horizonte. Fiquei uns 5 anos em São Paulo, onde eu trabalhei no HC, e no hospital famoso, Hospital das Clínicas de São Paulo, ali na Rebouças, né? E foi muito boa, foi muito interessante esse meu período lá, porque a questão foi exatamente há poucos anos antes, o Conselho Federal de Medicina tinha, a partir de uma resolução, que o transexual era transexualismo, né, usava o termo ismo ainda, ele era doente, e a única solução que tinha era a cirurgia. Então, essas pessoas, a cirurgia deixa de ser uma mutilação, ela deixa de ser algo proibido, que até então era, né? Os médicos, os poucos, ousavam operar trans. Tem eu acho que Belina, famoso em São Paulo, era perseguido, porque era uma operação, uma mutilação, né? Não era uma cirurgia, isso não podia ser aceito. Então, essas pessoas viviam na clandestinidade, sobretudo os trans, né? Porque eram os primeiros a que, se a cirurgia desse alguma coisa errada, eles não tinham a quem recorrer, não tinha nenhuma, nada, não tinha um conselho de medicina, porque estava fazendo uma coisa errada. Mas, esse ano, no final da década de 90, o Conselho Federal de Medicina entendeu que essa cirurgia corretiva era necessária. Ora, eu cheguei a São Paulo pouco depois.
Ótimo, vamos ver se não cai. Então, eu estava em São Paulo, né? Já passei por Paris, estava em São Paulo. Então, eu trabalhei na HC esse tempo, lá com a questão trans, e, ao mesmo tempo, eu fui convidado pelo colega Mário, não sei se você conhece o Mário de Oliveira, que ele, nós somos colegas de doutorado na época em Paris, né? Que ele é psiquiatra no HC de Campinas, e aí eu ia a Campinas uma vez, tinha um ônibus muito prático, saindo do lado do HC, eu ia para Campinas trabalhar no ambulatório de sexualidade de Campinas, aonde do HC de Campinas, da Unicamp, onde eu trabalhei também, no qual eu trabalhei muito tempo com trans, isso tudo. Então, eu trabalhei em São Paulo, estava indo. Foi quando eu pensei em voltar para Belo Horizonte, na PUC, a PUC que a gente conhece, né? Como eu já era professor da PUC antes de ir, eu consultei e seria possível, né? Voltei, São Paulo muito bom, fantástico, não tem dúvida, aquela cidade maravilhosa, mas para morar não é tão fácil assim, né? Então não estava muito fácil morar em São Paulo. Vim para Belo Horizonte, retomei meu posto na PUC, mas continuei indo regularmente a Paris, sempre dava aula na Universidade de Brest, que é a última cidade lá da França, né, na Bretanha. Eu dava curso de formação de sexualidade, de psicanálise, aliás, não de sexualidade. Psicanálise a convite da Michelle Bompard, que foi da minha banca de doutorado. A gente estava muito bem, ela me chamou, então eu ia, geralmente eu passava, durante vários anos, eu passei o mês de janeiro lá. Então ficava aqui, trabalhava aqui, janeiro eu ia para lá. Até que em 2008, 2000, 2009, ela me chamou para dar aula de fato em Brest, como professor, vamos dizer, substituto, seria o título em português, né? Então eu fiquei 2 anos não fiquei em Brest, fiquei em Paris, fiquei com aquele TGV, você ia muito rápido, eu dava aula lá um dia à noite, dia seguinte de manhã voltava para Paris. Esse ano, esses 2 anos que eu fiquei em Paris foram assim excepcionais, né? Eu tive a chance de conhecer e frequentar o seminário de Elizabeth Coudinesco, o seminário que ela dá lá, até eu sou muito amigos, eu fui tradutor dela aqui, quando ela esteve aqui num congresso internacional sobre perversão, foi quando ela deu uma conferência que virou o livro dela, A História de Perversos. E aí a gente sempre trocou umas figurinhas e quando eu estava lá, o seminário dela era uma coisa assim, impressionante, uma vez de 15 em 15 dias, depois foi uma vez por mês, onde ela tratava temas gerais da psicanálise, né? Uma coisa muito boa que eu aprendi nesse tempo com ela foi a importância da história. Ela é historiadora, né? Então, a partir daí, particularmente, todo o curso que eu dou, como esse de Freud, quem está falando antes, né? É importante a gente ver aquilo que o Thomas Kuhn fala, né? Na a estrutura das revoluções científicas, qual a base do pensamento do sujeito, né? Então, trabalho muito isso, e nesse tempo que eu fiquei em Paris, eu aproveitei e fiz um pós-doutorado, apenas pós-doutorado, quem assina lá é uma coisa mais formal, né? Mas seja como for, o orientador do pós-doutorado foi Jacques André, e eu fiquei esse tempo lá em Paris 7, que eu já estava trabalhando, que é um grande agradecimento que eu tenho, à Universidade Federal do Pará, que até hoje eu sou professor credenciado lá, e vou, tem mais de 20 anos, eu vou agora, o mês que vem, outra vez ao Pará. Vou regularmente ao Pará há mais de 20 anos, como eu estava dizendo, e com isso eu tive um contato muito grande com outras culturas, quantas noções de mundo, quantas leituras de doença, outra leitura de corpo, né? Me fez escrever um texto que eu chamo Contra-transferência cultural, né? Baseado nesse conceito do Patrick, que é um francês que vai trabalhar isso. Então, esse contato com outras culturas foi de uma abertura enorme, exatamente para não só outras culturas muito diferentes, como as culturas que hoje se fala de povos originários, né, mas como a gente recebe na clínica, né? A gente sabe como é que é na clínica, a pessoa está ali da nossa cultura, da mesma cidade, mas a noção que ela tem, por exemplo, de masculino, feminino, que é como é totalmente diferente, que tem a ver com a história pessoal. E aí eu
trabalhei isso muito tempo, indo regularmente a Belém, orientei teses, várias teses lá sobre histeria masculina, sobre a questão das mitologias da Amazônia, várias, inúmeras teses eu orientei lá. E sempre publicando, né? O meu site tem muitas publicações minhas sobre esses temas, inclusive. Continuei na PUC, e nesse tempo eu fui também convidado pelas minhas credenciais a ser orientador de pesquisa, só orientador, não tenho nenhum vínculo empregatício como Pará, na UFMG, na Faculdade de Medicina, onde eu trabalho no programa de violência contra a mulher, prevenção da saúde, evitação da garantia da saúde e prevenção da violência, na UFMG, aqui do lado da medicina, né? Com a Elza, que faleceu recentemente, então lá eu oriento pesquisa, não tem nenhum vínculo institucional, não quero, não aguento mais vínculo institucional, vai no câncer, já ficando velho, não aguenta mais. Aí eu só vou lá, oriento pesquisa, tem até uma reunião lá hoje com uma outra pessoa, então. E fora isso, não estou mais na PUC, estou dando várias aulas online, várias. Ontem eu dei uma para o ESP, para o Contemporâneo do Sul, pessoal do Nordeste, pós em Blumenau. Estou sempre dando essas aulas, além de oficialmente ser um dos coordenadores da pós em sexualidade humana, que é das únicas, a única de Belo Horizonte sobre isso, né? E coordeno um ambulatório de sexualidade na Santa Casa, um ambulatório muito interessante que depois que a pessoa passou por todos os recursos de ginecologia, histologia, se não funciona a parte sexual, não só fisiológica, mas a cabeça mesmo, então nós estamos com essa pós que orienta, que escuta a pessoa, principalmente na parte psicológica, são os dois psicólogos que trabalham ali com os alunos, de como tratar esse grande enigma do ser humano, que é a sexualidade. A sexualidade é algo que nos interpela a todos, todo mundo sabe, né? Dá o que pensar, né? Hein? Dá o que pensar, né? Dá o que pensar. A sexualidade humana é uma coisa que, como diz Fernando Pessoa, né, Eliana? Quem é esse outro dentro de mim que me leva a fazer o que eu não quero? É. Assim é a sexualidade, né? A gente não sabe por que sente atração por uma pessoa, que sente repulsa por outra, o que nos atrai, né? Isso é um problema da nossa cultura desde Santo Agostinho, o lugar da mulher. E é uma fonte mesmo de essa toda o pulsional, né, a tríbita aí, todo o pulsional do processo primário, como que isso vai na cultura, vai estar na cultura, enfim, isso aí é coisa para um ano de discussão, né? Prática, né? E continuo aí trabalhando muito mais. Essa semana eu estava em Manaus, né? Chamado para fazer conferência pelo Brasil afora, Manaus. Agora recebi um convite lá, Diana, nunca tive lá, vamos ver se vai sair. O estado que falta para conhecer é Roraima. Vamos ver se eu vou, né? Porque entre Aí, convidar claro, no, claro que você no, a- vai. não, Você vai assim, convidar, mas pensar, né? no afã do Congresso, e queremos ser em Roraima, vou agora, daí e outra coisa, né? Eu vou muito ao sul, ao Pará, Porto Alegre, a João Pessoa, né? E estou sempre tentando, dentro do que eu posso, tentar levar uma psicanálise que seja uma posição dentro da vida. Eu organiza um livro que chama A Psicanálise na Vida Cotidiana, né? O Vitor, que você conhece também, ele é um dos organizadores, que é exatamente isso, né? Trazer a psicanálise uma discussão. Né? O que eu tento falar de psicanálise é a inserção, né? É a questão que, novamente citando a Joyce, né? Que ela vai dizer da sobrevivência psíquica, né? Como que cada um, dentro da sua história, conseguiu sobreviver com o que a vida nos trouxe, né? Eu Onde é acho, Paulo, tem uma preciso, leve faz impressão. sentido. Eu tenho a leve impressão que você é uma pessoa que dá o que pensar, né? Pelo mundo Vai, afora, né? espero, né? Estamos Agora, aí. Paulo, você acha que está tendo alguma diferença no modus operandi do pensar contemporâneo, né? Você percebe alguma, sei lá, alguma dificuldade a mais,
desvalecimento, desfalecimento, né? Desvalecimento também, sem valor, né? Uma desvalorização do pensar. Como é que você vê o gosto pelo pensar hoje, principalmente nas gerações mais jovens, né? Pois é, eu acho que mudou, sabe, Eliana? Eu acho que, sem dúvida, não é mais como a gente pensou, como a gente trabalhava, como a gente lia. Quando a gente dá aula, você sabe, você, né, dá aula também, é impressionante o pessoal lendo Freud no celular, né? Fica ali, ninguém se preocupa com o livro mais. Você tem que dar referência bibliográfica. Nosso tempo disso não, né? Tá, procura o Freud, você procurava. Agora, E então, houve essa mudança. físico e na biblioteca, né? A gente ia para a biblioteca, Lá, achava e lia. Não tinha negócio de, né, tá eu, carregando. quando. Exatamente, quando eu fui fazer minhas primeiras pesquisas sobre as transexualidades, ia na Birene, né, lá na medicina, ficava uma semana para receber, vinha tudo em inglês, né, era uma luta. Então, eu acho que há uma mudança, sim, e sem dúvida tem algo que a moçada não está tão interessado por esse tipo de leitura, tem uma coisa que mudou, sim. Mas a minha pergunta é se essa mudança sempre existiu, sabe? Eu acho que cada momento histórico tem a sua leitura de mundo e tem a sua maneira de trabalhar com essas mudanças, né? Seria, para dar um exemplo meio exagerado, né? Eu falar, vamos acabar com a poluição, então vamos todo mundo andar a cavalo outra vez. Não vai, gente, né? Mas você Então, pensa, Paulo, que, por exemplo, isso que nós estamos aqui sendo favorecidos por ele, que é a tecnologia digital, né, que nos fez sobreviver, não só financeiramente, mas emocional e a psicologicamente, pandemia, exato. mas que talvez o lado ruim, talvez seja uma diminuição da crítica do conhecimento, da descoberta. Você acha que tem algum lado Eu ruim? acho que sim, não, eu concordo inteiramente com você, não tem crítica, é o tal do like, né? Hoje, qualquer coisa, apresentei até um texto sobre isso recentemente, qualquer coisa politicamente correta, lugar de fala, você tem que ter cuidado com o que você fala, que você pode ser. Isso aí, eu não tenho dúvida que isso aí alterou radicalmente. Mas a pergunta que eu faço é se isso é necessariamente pior ou melhor, sabe? Eu acho que é uma mudança nas referências simbólicas. Nós temos aí a tecnologia, né, que está aí do jeito que está, como que isso funciona, as relações, né, aquela velha e boa paquera praticamente acabou, aplicativo, né, paquera de aplicativo, então tá assim, né? Agora, isso torna as pessoas diferentes, eu não tenho dúvida, torna as pessoas mais distantes, mais secas ou mais, sei lá, cada um vai reagir de um jeito, né? Talvez Mas com mais vontade de brilhar, não no sentido. não, a vontade de brigar é uma coisa impressionante na contemporaneidade, você não pode fazer nada, né? Está Não, não, acontecendo isso. também, mas eu Mas digo, eu me pergunto se isso não é o resultado de uma circulação pulsional que a contemporaneidade permite que se exista. Eu não tenho condição de dizer exatamente, né, porque eu não estava lá, se na época, na Idade Média, onde eu podia acusar perfeitamente o vizinho por ele ter feito alguma coisa, por ter feito alguma coisa errada, né, que era bruxa, seja o que for, aquele ser medo que queimado, né, na fogueira. é. Eu não sei se aquela época era melhor ou pior. Não, 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 eu não acho que é uma Então, questão a de. circulação pulsional é que é outra. Deixa eu te Nós, contar uma coisa. Em Praga, eu vi naquele portal que divide a cidade velha da cidade nova, hum, vários. Eu não lembro agora, não me lembro agora se eram retratos que colocaram lá ou se eram desenhos, mas que mostravam como que o portal funcionava na Idade Média. ah, Então, funcionava assim: a pessoa chegava lá e escrevia um bilhetinho, vendo duas galinhas, né? Fulano de tal ficou viúva. Já era a maior mídia, já era a maior rede social. claro, Então, muito legal, né? Ou seja, as mídias e as redes sempre existiram, são super interessantes. Mas eu gostaria de sempre mas convidar as pessoas a querer pensar, né, Paulo? E às pois vezes é, e eu acho isso que você está trazendo
Eu acho que é uma questão, Eliana, eminentemente narcísica, né? Eu me sinto ameaçado agora porque é agora que eu vivo. Então, a mudança que eu sofro é um luto que eu tenho que fazer agora. Então, nunca foi como o meu tempo. Não, não. Meus Cada um no avós seu tempo falaram e cada isso, então. tecnologia no seu Eu tempo. acho que está diferente, sim, E não vai tem dúvida. mudar. E Vai vai mudar, mudar. não Tem muda. outra coisa, né? Estava vendo um programa um dia desse sobre esses grandes Facebooks, já de coisa, que isso manipula, mas eu Sempre, acho a mídia sempre que manipulará. uma falta de, né, por não termos identidade, nós somos condenados às identificações, né? Então, quem fica nesse lugar identificatório, né, ele atrai multidões. Nós Claro, tivemos lógico. exemplos disso o tempo Seguidores. todo, né? Os seguidores. Então, o Mas eu tempo acho muito mais bacana, né? Aquele seguidor que quer saber mais e não só que segue e pelo que like questiona, e que e que questiona, 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 né? né? Bom, Paulo, infelizmente nosso tempo terminou. Queria te agradecer demais, né, a participação nesse programa, te convidar para participar de outros eventos da Tribo Mineira. Claro, Vamos te conte comigo, é um chamar. prazer estar com você, Elia. E sempre um prazer te ver aqui, viu? Um grande abraço. Outro. Todos sigam a Tribo Mineira no YouTube.